Seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje, ao Nutri em Foco. Então, o nosso encontro de hoje ele é super especial. Nós vamos falar sobre um problema que afeta muitas mulheres. Nós vamos falar sobre candidíase, sobre candidíase de repetição. Então, se você já sofreu com isso e você já não aguenta mais ver esse problema que vai, volta, então esse encontro, essa live de hoje é para você. E para essa conversa tão importante, já que vocês me vêm sempre aqui falando da candidíase, da atuação da nutrição no tratamento da candidíase, eu trouxe uma convidada incrível. Eu convidei a Aline, ela é psicóloga, então ela vai nos ajudar a entender essa relação entre as emoções, entre a nossa mente, o nosso corpo, nesse processo aí de candidíase. Aí, Oi, boa noite, Carol! Aline, seja Boa bem-vinda ao nosso noite! encontro. É um prazer conversar com você sobre esse assunto. Então, para a gente começar, quer se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você? Quero sim, Carol. Então, primeiro, obrigada pelo convite, né? Bem lisonjeada. Quero saber se você está me escutando bem, se você está me Para mim escutando tá bem. ótimo. Então, Uhum. tá bem, ótimo. Então, eu sou a Aline Cavalari, sou psicóloga clínica e nesse momento atendo somente mulheres, né? Então, o meu trabalho de psicologia, né, eu fui afunilando, né? Então, o meu foco de estudo é realmente o trabalho com as mulheres, né? Então, como se fazer mulher nos dias de hoje, né, Carol? E é claro que sintomáticas como essa, né, tão presentes na vida das mulheres, é um foco de estudo meu também. Sim. A Aline é uma profissional incrível, assim, é gostoso de acompanhar ela, de ouvir ela fala realmente dessa parte, né, da mulher, do feminino. E como eu já compartilhei com vocês, já sofri aí com candidíase de repetição, foram 3 anos, e a Aline foi a profissional que me ajudou, foi quem eu procurei para, né, entender o processo. A gente precisa, às vezes, olhar além ali do que o antifúngico, do que o alimento, né? Então tem que ver a mente, as emoções. Então tem muita coisa aí por trás, né, Aline, que a mulher é um tanto quanto complexo e a gente acho que às vezes tem que olhar para tudo para entender um pouquinho, né? É. Então vamos lá, pode falar. Você trouxe, né? A mulher é um tanto complexa e a gente não foi alfabetizada sobre isso, né, Carol? Então, assim, a gente não foi alfabetizada sobre ser cíclica, sobre como funciona nosso corpo, como a gente deve lidar com as nossas emoções, em cada fase do mês, em cada mulher que a gente é em cada fase do mês, né? Então, eu falo que eu ainda estou engatinhando nessa caminhada, porque a gente estudar, a gente sentir isso no corpo, a gente mudar muitas vezes a nossa rotina, mas não é simples, não é fácil, porque o mundo não está muito preparado para isso. Mas a gente precisa ir fazendo no nosso micro-universo, né? Isso vai chegando. Não, eu falo que quanto mais eu estudo a mulher, a TPM, o ciclo, eu falo, gente, acho que se uma mulher matar o marido na TPM, eu vou lá e vou defender, porque é tanta oscilação, né, Aline? Acho É que é muito. só. Não, não tem explicação. É que, assim, eu falo, caramba, a gente passa por isso todo mês e estamos aqui, né? Vamos Aham, isso mesmo. mas realmente, assim, ó, a gente tem suporte ali para justificar tudo, né? Porque que é esse hormônio, esse. Então tá, Aline, entrando ali no nosso assunto, o Tá. que eu vou falar assim com você? Eu vejo que a parte emocional influencia muito, Uhum. tanto no aparecimento, no agravamento da infecção. E quando começa aquela recorrência, o estado emocional ele vai ficando pior, né? A mulher fica com aquela saúde mental acho, bem comprometida, ela fica irritada, fica nervosa, né? Além de tudo isso que a gente já vem passando, mais um incômodo. E assim, ó, eu vejo que afeta muito a autoestima das mulheres. Muitas mulheres têm vergonha de falar. Às vezes até no consultório mesmo, eu peço da candidíase, a pessoa fica assim, porque eles ficam, às vezes aquela sessão que é por falta de higiene, que é por falta de cuidado, que é. Então eu vejo que a candidíase tem um impacto emocional muito grande, né? Então, É. assim, na tua abordagem, como que você vê isso? Então, assim, né, Carol, eu acho que é um sintoma de muitas camadas, né? É, com certeza ela afeta a autoestima da mulher, porque muitas vezes ela gera uma fadiga também muito importante. Então,
traz essa mulher, às vezes, até para uma melancolia de, nossa, eu não tô conseguindo nem fazer minhas coisas direito, fica aquele incômodo ali, é um lugar ruim, né, dela tocar, dela encostar, né, na frente de outras pessoas. É difícil você estar no trabalho e dizer, nossa, eu vou para casa porque eu tô com um incômodo, né? É difícil dizer do que é esse incômodo, né? Quando você tá com, sei lá, com uma dor de barriga, com uma gastrite, né? É simples você dizer, né? Então, assim, é um sintoma cheio de tabus. Isso porque traz essa questão, esse olhar da higiene, né? Então, assim, é uma pessoa que talvez não tenha a higiene correta, é o que faz o outro pensar isso, né? Então ela já se trava, ela não quer falar disso, pensa, né? Não fala para o profissional da saúde que está auxiliando ela, né? Que está no ambiente familiar ou então no ambiente de trabalho. Então acho que esse é um ponto importante, tá? Uma outra coisa, impede ela de fazer algumas atividades, né? Dependendo da roupa que utiliza, a relação sexual com o parceiro também fica muito prejudicada, né? E vai levar a mulher para aquela condição, para aquele pensamento de que, nossa, será que vai procurar uma outra pessoa? Dependendo do nível da relação do casal, do nível de conversa ali do casal, né? Então, como que esse companheiro, né? A gente até depois vai falar um pouco mais disso, age numa situação dessas. De novo, você não quer ter relação por conta disso, mas é insuportável uma relação, né? Dentro da candidíase. Então, assim, vai gerar, sim, uma série de questões relacionadas à autoestima. Mas, ao mesmo tempo, né, Carol, eu acho que todo sintoma, por mais difícil que ele seja, ele vem trazer algo para que a gente possa olhar, né? É o nosso corpo gritando, é o nosso corpo dizendo, olha, tem alguma coisa aqui nesse lugar que não vai bem, que não tá legal, né? E aí, o que a gente vai pensar? Quando é uma candidíase vaginal, né? Ela vai estar dizendo ou desse relacionamento de casal, ou da relação da mulher com o seu próprio feminino, da relação da mulher com sua própria sexualidade, como a mulher lida muitas vezes com seu corpo, né? Nenhuma nem duas vezes apenas eu atendi pacientes que nunca, nem durante o banho, assim, mal conseguiam se tocar, mal conseguiam se enxergar, mal conseguiam se perceber. Muitas mulheres que, né, vivem em relacionamentos por anos e nunca tiveram um orgasmo. Então, assim, é um sintoma que pode, né? Ele não tem só a ver com isso, mas ele tem a ver com algum aspecto dessa mulher, né? Às vezes, não que o companheiro quis, de alguma forma, invadir, mas se a gente pensar, ele é um sintoma que faz uma barreira, né? Então, às vezes, é uma mulher que tem um histórico de abuso sexual na infância, na adolescência, e que às vezes, toda vez que chega, né, alguém que se aproxima sexualmente, aquilo vira um gatilho inconsciente, né? Muitas vezes. Mas também pode se relacionar, né? E muito com a história de vida dessa mulher dentro da própria relação dela com a mulher que ela é. Né? Então, assim, vai exigir dela, então, assim, vai fazer com que ela saia de um lugar que ela tá e olhe de uma maneira mais ampla. Né? Como é que estão os meus hábitos de vida, como é que está o meu relacionamento, como é que está o meu trabalho, né? E, enfim, pode ser que essa mulher, por exemplo, ela simplesmente a imunidade dela também, né? Ela está num nível muito alto de estresse, a imunidade baixou, chegou um sintoma ali, estava mais propício e acabou acontecendo. A gente pode pensar nisso também, tá, Carol? Mas a gente vai pensar numa mudança um tanto sistêmica na vida dela, assim, no sentido de nutrição, né, de alimentação, de atividade física também, de sono, né? A gente vai precisar observar tudo isso, mas principalmente, o que está levando a esse estresse aí que está tão alto, que está chegando no corpo, né? Por que esse corpo, justo nesse lugar, está gritando? O que é que está acontecendo ali? O que tem na história de vida dessa mulher, né, que faz com que ela tenha um sintoma justamente naquele local, né? Às vezes a gente sofre algum trauma intraútero na infância, na adolescência, e ele fica ali, guardadinho, né? E aí a gente vai passando a vida. De repente a gente tem uma situação ali na vida adulta que, opa, abre aquela feridinha, né? Faz com que aquela ferida abra e a gente não entende nada do que está acontecendo. Mas muitas vezes pode ter a ver aí com, às vezes, com o início da vida sexual, né? Então a gente pode pensar
em várias coisas, mas tem a ver com a forma como essa mulher está levando a vida, sim. Às vezes vem esse gatilho, né? E aí Uhum. começa. E o que eu sempre falo, Aline, você ali no início, eu falo para meus pacientes assim: um órgão saudável a gente esquece dele. É como se ele não existisse. Porque assim, Aham. meu coração tá batendo, eu não sinto, meu pulmão tá trabalhando, eu não sinto, meu estômago. Então, se, né? E na vagina também é a mesma coisa. Se tem incômodo, se tá com uma coceira, uma Uhum. ardência. Então, assim, órgão saudável, a gente nem lembra dele, né? Então, se ele tá incomodando, é porque alguma coisa Uhum. não tá certa. E hoje eu trago bastante esse conteúdo porque eu vejo que muitas vezes as mulheres ainda não entenderam que tudo isso que você falou, né? Da alimentação, do sono, do controle da estresse, fortalecer a imunidade, tudo isso tem relação com a candidíase. Uhum. Então, normalmente elas vêm aqui quando, assim, já passaram em inúmeros ginecologistas, já trataram inúmeros, usaram inúmeros antifúngicos, né? Então, a gente aborda toda essa questão da alimentação, do sono, do estresse, da Uhum. atividade física, que tudo é realmente um conjunto, né? E aí vem a área ali da psicologia também, que às vezes a gente Uhum. tem que olhar além, né? Porque já fez tratamento, cuida da alimentação, melhorou ali a saúde intestinal, mas tem esse a mais aí para dar uma olhadinha. E como você falou ali da questão do companheiro, Aline. Então, assim, qual que Uhum. seria o papel, né, do marido? E eu vejo assim, ó, no meu consultório, não sei se é pelo perfil dos pacientes que chegam até aqui, mas sempre são mulheres acima de 35 Uhum. anos para mais. Então, são sempre mulheres casadas. Às vezes eu tenho uma assim, 18, 19 anos que tem candidíase, mas é aquela, aparece, às vezes na gestação aparece uma vez e outra, né? Mas eu vejo que essa repetição normalmente ocorre ali nas mulheres casadas. Não, né? Não sei se é por conta do Uhum. meu público realmente de consultório. Mas aí, qual seria então o papel, né, do parceiro nesse Uhum. processo? Como que o casal vai ali lidar com essa situação dentro da relação? Então, a primeira coisa é assim, Carol, se é uma mulher que é casada e é um problema que afeta a sexualidade, é um problema dos dois, né? Então, assim, é poder conversar com o marido nessa situação. Temos aqui uma dificuldade, temos aqui uma questão, né? Muitas vezes o marido vai precisar tratar também, porque de nada adianta a mulher tratar e ele não, porque toda vez que, né, a maioria das mulheres, né, que são casadas, em sua maioria não usam preservativo, então vai, né, se o marido está contaminado, mas está assintomático, toda vez que tiver relação sexual com a esposa, né, vai contaminar também. Então, assim, o casal precisa, o marido precisa entrar junto nessa, né? E entender que é um problema ali da relação e que quanto mais de mãos dadas ele tiver com essa mulher e fortalecer ela e dizer, olha, tá tudo bem. A gente, né? Porque hoje não, né? Eu acho que enfim, sempre foi assim e espero que isso melhore um pouco em algum momento, né, Carol? Mas a ideia do sexo é só relacionada à penetração, né? E o sexo ele não é só a penetração vaginal, né? Então tem outras formas de se relacionar sexualmente. Então esse casal não precisa se afastar, né? Esse casal pode encontrar outras maneiras, então, de ter a sua relação sexual que não seja através da penetração, mas esse homem precisa estar disposto a isso, né? E então assim, quanto mais estresse essa mulher tiver e se a pressão do marido for ainda um estresse a mais, você entende que ela vai ser pior para ela, daí sim que ela não vai conseguir sair dessa recorrência, né? E tem um aspecto muito importante, que ele é muito ancestral, né, Carol? Então, assim, é dever da mulher, é dever da mulher cumprir com o papel de esposa na sexualidade, né? Então, isso é muito antigo, hoje, né, quase já não se fala mais tanto disso, mas enfim, é uma crença que a gente tem, é uma crença que a gente tem arraigada, que vem junto, né, na nossa ancestralidade aí. E aí, o que pode estar acontecendo nessa relação de casal também? Ah, essa mulher fica com isso no pensamento dela, né? Então eu preciso suprir a necessidade do meu marido. Então eu preciso suprir a necessidade do meu marido. E aí ela vai tendo muitas vezes relações sexuais sem desejo. E claro, a gente pode ter um desejo responsivo, né? Que é aquele desejo que, eu não tô com vontade de ter relação, mas meu marido vai ali
me procura, a gente começa a namorar, o desejo vem e aí temos a relação sexual, todo mundo fica feliz. Mas tem aquele dia que ela tá ruim, tá com dor de cabeça, não tá legal, não teve um dia legal no trabalho, enfim, não tá afim, né? Mas, por amor ao marido, ela vai e tem, então, essa relação sexual sem desejo, sem vontade, às vezes sente dor, finge orgasmo, né? E aí, o corpo dela vai fazendo um sintoma e dizendo pra ela assim, minha amiga, não é bem assim. Sem Então, lubrificação, né? Que daí eu vejo que já compromete ainda isso, mais a questão da candidíase. sem lubrificação, sem tesão, e aí, né, o sexo ele vira pro homem, né? Então, assim, ela esquece de que a relação sexual é para ela também, né? Então, assim, eu vejo uma questão aí que acontece nesse sentido, tá, Carol? Então, assim, qual que é a forma que o marido pode ajudar, né? Eu acho que os dois conversarem sobre a sexualidade, olha, a gente vai precisar fazer esse tratamento, a gente vai precisar ficar um tempo sem penetração vaginal, mas a gente vai continuar namorando, vamos continuar, né, juntos, fazendo de outra forma e vamos seguir o tratamento. Você me ajuda aqui com algum hábito que eu preciso alterar, que eu preciso mudar, né? Então, é a parceria, né, Carol? Então, assim, é a parceria, porque não tem por que a mulher sente culpa porque ela tem candidíase, né? E é o que eu escuto muitas vezes no consultório, né? É uma culpa, uma sensação de culpa. Então, assim, é um sintoma, a mulher não tem culpa de estar sentindo aquilo. Claro, às vezes ela não está buscando tratar, não está buscando olhar, e aí tudo bem, ela precisa se responsabilizar por aquilo que está acontecendo no corpo dela. E entender, né? Então, mas às vezes, Aline, eu tô bem, o meu relacionamento é ótimo, mas eu chego no trabalho e aí lá no trabalho começa a crise, né? Ou então, eu passo a semana bem, eu chego na casa da minha família, o problema começa, né? Então, assim, já atendi pacientes assim que começava de uma forma absurda em determinados locais. Então, tem a ver com esse local. Vamos olhar o que está acontecendo nesse trabalho, o que está acontecendo na casa dessa família, que faz com que você faça essa proteção, que faz com que você faça esse afastamento do outro. Sim. Né? Então, em que sentido que você está se sentindo abusada aí, né? Seja no trabalho, seja com essa família, seja no relacionamento. Então, assim, eu tô desfocando um pouco, né, Carol, do que você me perguntou, mas enfim. Não, tá ótimo. O trabalho do parceiro é estar do lado, né? Vamos Com ver o que certeza. precisa fazer, né? Vamos ver o que a gente pode mudar na nossa alimentação, vamos ver o que a gente pode mudar, né, com relação à atividade física. Então, todo sintoma, gente, é básico. A gente vai olhar para nossa vida de uma maneira geral, né? Mas o que acontece? Até numa outra live que eu e a doutora Cátia fizemos esses dias, né? Eu trouxe um pouco isso, né, Carol? Você estava lá. Que a gente não tem muito descanso regenerativo, né, Carol? Então, nosso descanso é rolar a tela, né? E a gente precisa de descanso que regenera. Que, de fato, a gente fecha o olho, que a gente olha para dentro, que a gente pisa na grama, que a gente, né? A gente precisa desconectar. Então, hoje a gente vive num mundo, né? A mulher é muito tarefeira, ela tá sempre fazendo alguma coisa, sempre tá atendendo alguém, né? E aí, às vezes, ela não tá descansando. Então, precisa ter descanso, precisa ter boas horas de sono, né? Precisa fazer atividade física e vai precisar ir lá na Carol, mudar a alimentação e vai precisar entrar aí em alguma restrição que vai levar ela, com certeza, para uma qualidade de vida melhor também. Sim. Eu sempre trabalho aí na parte da dieta, a gente vai tirando aqueles alimentos que alimentam os fungos e a gente acrescenta estratégias antifúngicas. E aí eu vejo que até nessa hora o parceiro tem que ser parceiro. Porque às vezes, que nem você falou, tá na mulher, mas tá no homem também. Muitas vezes ele tá sintomático, não tem um incômodo como a mulher tem, mas ele também precisa tratar. Então, também não adianta a mulher estar ali cuidando, fazendo a dieta e o homem leva o chocolate para casa, leva o doce, leva o sorvete, convida para sair e fala, mas você não vai, vamos lá, você não vai beber nada. Então, até nessa questão aí também entra a parceria de entender que é um tratamento para o casal, né? A mulher melhorando essa questão, esse incômodo ali que ela tem com tanta frequência, é outra vida ali pensando em parte de casal, né? E às vezes até carregar o marido para consulta, né, Carol? Aí contigo, né? Do tipo, vamos lá comigo pra gente escutar as orientações. Eu gosto quando vem assim, por exemplo, na gestação, né? O marido acompanha, porque ele entende o que a mulher tá passando, o porquê que ela tá fazendo aquilo, né? Tá nutrindo, é o filho do casal, é os dois, até antes da gestação, se a gente puder, né? Porque eu falo, antes da gestação é 50% do pai, 50% da mãe.
Então, o pai tem o compromisso também de estar bem cuidado, bem nutrido, né? Depois se engravidou aí é só na conta da mãe, mas então é realmente essa parceria que precisa. E assim, Uhum. pensando em sexualidade, Aline, Tá. você comentou assim no consultório, eu sempre vou lá na parte dos antecedentes, né? Eu vou pedir do Uhum. parto normal, eu vou pedir se foi Tá. amamentada, na infância, se teve separação, barará. E assim, teve abuso, sabe? Então, muitas mulheres, por incrível que pareça, sofreram abuso na infância e foram assim de pessoas próximas, de tio, de vizinho, né? Uhum. Então, essa daí também pode ser um gatilho, né? Às vezes, como você falou ali, quando vai iniciar a sexualidade. Então, abordando esse assunto, assim, o que é candidíase, né, em relação à sexualidade? Tá. Então, assim, Carol, isso pode acontecer mesmo, tá? Então, um abuso sexual na infância, na adolescência, até mesmo na vida adulta, né? Uma mulher que tem, por exemplo, uma relação sexual normal, às vezes ela passa por um abuso sexual, ela pode inclusive desenvolver o vaginismo, né? Que é a contratura, né, muito forte da vagina, onde ela precisa fazer um tratamento, fisioterapêutico depois, tá? Então, a sexualidade dela, né? Todos nós nascemos seres sexuais. Então, assim, né, Carol, a gente é feito de uma relação sexual, a gente nasce com a nossa sexualidade, e a criança, muitas vezes você vai ver a criança já tendo ali algum interesse, a menina, às vezes, já tendo ali algum movimento onde ela sente uma coceguinha, onde ela sente algum prazer, que não é um prazer da sexualidade adulta, é um prazer da descoberta, né? Mas, infelizmente, né, alguns adultos que têm esse olhar perverso vão se aproveitar desse momento, né, para então fazer algum movimento, seja um adulto, seja um adolescente, ou primos, às vezes, já atendi muitas pacientes com primos de idades próximas, né, que entraram vamos ver como que isso aqui funciona, o que que é isso, né, nessa descoberta, e aí a menina ficou, né, ali com marcas relacionadas a uma sensação de abuso sexual. Às vezes, até mesmo um olhar. Então, assim, a menina tá ali, sei lá, tá de vestido, mas tá deitada com as pernas para cima e tal. E aí, de repente, vem um tio e olha para ela com um olhar mais sexualizado. E aí ela fecha a perna, sabe? Esse olhar, às vezes, é um registro. É. Registra para ela uma sensação de abuso, sabe? Então, assim, é de fato muito sério, né? E, infelizmente, as meninas, elas ficam, então, assim, a gente já nasce precisando agradar. Então, a menina, ela já tem uma responsabilidade de agradar, de cuidar, de ser boazinha, e é por isso que ela é mais suscetível ao abuso, Uhum. tá? Então, a gente já vem com essa carga, né, pro mundo, e é por isso que a gente precisa ir trabalhando com as nossas meninas, que não precisa ser bem assim, que não é bem assim, que a gente pode, sim, usar isso pro bem, né, esse acolhimento, que ele é mais feminino, mas que a gente não precisa estar à disposição de todo mundo. Então, por isso que isso pode acontecer mais com as meninas, enquanto a gente vê, né, também abusos sexuais acontecendo com meninos, mas com as meninas acaba acontecendo um pouco mais. Depois, né, na adolescência, às vezes a menina começou a namorar cedo, e aí às vezes namora com um rapaz um pouco mais velho, e aí ele fica nessa insistência, né? Ah, se você não tem relação comigo, então a gente vai terminar. Então aquela pressão, a menina ainda não tem saúde mental, não tem organização psicológica para entender. Não, eu não, né? Essa pessoa não está sendo legal comigo, não é a relação que eu preciso ter, né? Às vezes ela não consegue conversar sobre isso com a mãe, não tem esse contato com a mãe para entender se isso está certo ou se isso está errado. E aí ela acaba cedendo, né? Entrando num relacionamento sexual que ela não quer, muitas vezes, para não perder esse namorado. Isso acontece muito também. E aí vai criando registros, né? Registros negativos sobre a sexualidade dela, né? Então, por isso que assim, né? Os nossos genitais, eles são órgãos sexuais. Se a gente parar para pensar, o nosso corpo todo é uma zona erógena, né, Carol? No entanto, o que é mais marcado, né? Então, é ânus, vagina, seios, né, ali das mulheres, enfim. Então, toda vez que aparece um sintoma, né, nessa região, a gente vai precisar pensar como que essa sexualidade foi estabelecida ao longo da vida, né? Então, talvez você nem se lembre, né? Às vezes a mulher sofre com candidíase, mas às vezes ela nem se lembra de uma situação, né? Mas aconteceu. Eu tive uma paciente, mas com vaginismo, que eu falei, ela
ela tinha uma ideia que podia ter sofrido, mas não tinha certeza. E aí eu encaminhei ela para microfísio, porque na microfísio a gente consegue ter mais detalhes, né? Quem não conhece, é uma técnica muito legal da fisioterapia. E aí sim, tinha um registro de abuso, né? Então e aí ela foi lembrando depois. E aí a gente foi trabalhando isso, foi muito legal, né? Então, eu acho que a gente vai precisar pensar a respeito disso, sim. Uhum. Tá. Quando eu compartilhei minha história, eu contei, foi tudo, né, Aline? Sim, Fui ali em você, a gente fez constelação, eu fui na Luana, eu fiz microfisioterapia, então sim. você vai fechando um cerco ali, fala, não, eu tenho que achar aonde está o erro, né? Onde está. Qual foi o Eu gatilho? O que que eu preciso realmente ajustar para onde eu isso. preciso olhar para sair desse ciclo de repetição? Uhum. E por muito tempo, né, Carol, eu também vivenciei alguns processos relacionados à candidíase, né? Inclusive quando eu estava grávida da minha filha menina, né? Então, olha como tinha a ver com o meu feminino, né? Então, foi quando eu gestei, né, uma filha menina também. E realmente é muito incômodo, traz dificuldades ali, né, para o casal, traz dificuldades de compreensão do social, né? Ah, você não vai tomar nada hoje, mas por que não? Só um pouquinho. E aí, como é que você vai falar numa mesa de bar? Não vou beber porque eu estou fazendo um tratamento para candidíase, né? Então, assim, são coisas que as mulheres vão sofrendo, né, a respeito disso, e é um sofrimento muitas vezes calado, né? Porque é difícil poder falar a respeito disso, né? Sim. Carol, a gente tem uma pergunta ali, ó. Não sei se você quer fazer outra Para mim não pergunta. Não apareceu. apareceu? Carol Pode. Queiroz. Então, a candidíase é uma resposta psicológica? Carol Queiroz, assim, ó, dentro do meu ponto de vista, das linhas de trabalho que eu estudo e pesquiso na psicologia, eu vou entender que todo sintoma físico é uma resposta psicológica, não só a candidíase, né? Então, desde câncer, gastrite, então, assim, todos os sintomas que afetam o nosso corpo, significa que aquela parte do nosso sistema está gritando. E não é só extirpar aquela doença. Então, não é só ir ali e tratar aquela candidíase. Não, vou precisar entender, né? Aquela mulher não é uma candidíase. Ela é um ser total, né? Então, assim, por exemplo, às vezes na família dela foi muito difícil ser mulher. Todo mundo esperava que nascesse um menino e nasceu uma mulher. E às vezes ela foi criada ali, né? Num universo muito machista, onde ser mulher era muito ruim. Então, é um sintoma feminino que está dizendo, né, que o feminino dela está adoecido. Uhum. E essa questão também eu sempre abordo no consultório, né, Aline? Às vezes até o paciente às vezes não entende, mas eu sempre falo, eu não trato a candidíase, eu trato a Aline que tem candidíase, eu trato a Carol que Uhum. tem candidíase. Então, o motivo pelo qual eu tenho não é o mesmo motivo pelo qual você vai ter. Sim. Então, por isso que às vezes a gente precisa também desse trabalho integrado, né, de olhar para tudo, para realmente. Então, cada uma vai ter a sua causa e vai ser diferente né? O porquê acometeu você, porquê Sim. acometeu eu, porquê acometeu a Márcia, a Cristina, entendeu? Então, Uhum. realmente é tratar a pessoa que tá com a candidíase, né? E não tratar a candidíase. E pensando Isso. ali nessa relação, assim, que você fala tanto do feminino, né? O que a gente tem que fazer aí para melhorar essa relação, né, de nós mulheres com esse feminino? Tá. Então, a primeira coisa de todas, tá, Carol, assim, ó, eu não sou contra hormônios, não vou levantar essa bandeira aqui, tá? Mas o que que eu quero dizer? Se você tem a oportunidade e a possibilidade na tua vida, né, de poder viver sem os hormônios, é melhor, né? Por quê? Porque aí você vai conhecer o seu ciclo, né? Então, não só o ciclo menstrual, não é só a menstruação, né? O ciclo menstrual é o ciclo completo, né? Então, você vai se conhecer na menstruação, no pré-ovulatório, no ovulatório e no pré-menstrual, né? Que nem sempre é uma TPM, né? Então, assim, a gente não precisa chamar de TPM, porque TPM é a tensão pré-menstrual. Nem toda mulher tem, tá? Então, a gente vai pensar no pré-menstrual, como é que tá? E se o teu pré-menstrual tá ruim, não é só ele que tá ruim. Tem outras coisas acontecendo aí. Então, acho que essa é a primeira coisa, Carol, é a gente, se possível, conseguir olhar para os nossos ciclos e entender o nosso funcionamento, tá? Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui
que é o que acontece com a maioria das mulheres, mas tem mulheres que sentem de uma forma diferente, tá? Então, por exemplo, eu estou no meu pré-menstrual hoje. Eu fico muito. Eu já sofri com TPM por muitos anos da minha vida. Hoje, se você quer saber, é a minha fase preferida, porque é a fase que eu fico mais produtiva. Eu arrumo armário, eu jogo coisa fora, eu dou um jeito na minha agenda, gosto de trabalhar com o administrativo nessa fase, que não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, assim, é uma fase onde nossa, eu fico muito produtiva e organizada. Pra mim, né? É uma produção organizada. Mas é claro que eu tenho períodos na vida que o meu pré-menstrual fica ruim, que coisas começam a me incomodar. Então, assim, ó, tudo aquilo que nos incomoda no pré-menstrual são coisas que a gente precisa mudar na nossa vida. Então, eu nesse pré-menstrual, sei lá, tô muito irritada com meu marido. Opa, tem alguma coisa ali naquela relação que não tá legal, que não tá funcionando. Nossa, eu não consigo pensar em trabalhar, que se eu pensar em trabalhar, eu vou começar a chorar, gritar que eu não quero trabalhar. Opa, tem alguma coisa nesse trabalho que não tá legal. Então, não é só a oscilação hormonal. Então, é uma oscilação hormonal que vai tirar a venda dos teus olhos para olhar para a tua vida e para conseguir ser mais afiada, sabe? Então, é uma fase muito importante. Na menstruação, é uma fase onde a gente deveria se recolher. É onde a gente deveria dizer não para eventos sociais que a gente não precisa ir. É a gente conseguir diminuir a carga de trabalho, então trabalhar mais nas outras fases. Mesmo uma mulher que é CLT, que não consegue, né, tipo, diminuir a carga dela de trabalho, porque ela precisa cumprir 8 horas. Mas, por exemplo, ela fazer a maior parte do trabalho nas outras 3 semanas e nessa semana do menstrual ela poder levar a coisa de uma forma mais leve, né? Pré-ovulatório e ovulatório são fases onde a gente está mais para fora, né? Então, onde a gente está mais legal com os outros, então a gente precisa cuidar com isso também, a gente tende a prometer coisa para os outros, que vai fazer, que vai agradar e tal, e aí de repente, a gente marca coisa lá para o menstrual, que depois a gente não vai querer fazer, mas vai ter que para cumprir, né? Então, assim, é organizar a agenda, e isso não é fácil de fazer, cara. Olha, faz anos que eu estudo isso, e eu confesso que eu demorei para conseguir. Por quê? Porque, como eu disse no começo da live, a gente não é alfabetizada para isso, tá? Mas a gente precisa, fazendo pequenas mudanças, trazendo isso para nossa rotina, conversando sobre isso com a nossa família, com o nosso companheiro, né? Olha, eu vou... nessas 3 semanas aqui, eu dou conta de ir no mercado, eu dou conta de fazer o jantar, mas nessa semana aqui, principalmente nesses 3 dias aqui, você pode assumir, né? Você faz as tuas tarefas e as minhas, aí em outro momento eu faço as tuas e as minhas, né? Porque é isso, né? Então, a gente precisa se alfabetizar no feminino, nos nossos descansos. Então, a mulher, ela precisa... não é que ela precisa tanto mais de férias, mas o funcionamento dela é muito diferente. Ela precisa de pausas, né? Para se reorganizar. É um funcionamento diferente. Né? Então, quando eu falo se conectar com o nosso feminino, Carol, é sobre isso. É cada mulher entender qual é o seu funcionamento. Qual é a fase que ela vai estar mais produtiva? Por exemplo, a fase ovulatória, eu fico produtiva, só que eu fico numa produção mais não tão organizada. Então, é uma fase que eu escrevo, nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí, depois do pré-menstrual que eu trago, tá, deixa eu olhar isso aqui e ver o que eu vou fazer mesmo. Calma, né? Então, é muito legal a gente se conhecer dessa forma, né? E às vezes a gente poder dizer, não vou, pois estou menstruada, né? Vou ficar aqui no meu casulinho, vou ficar aqui quietinha, né? Então é a época da gente ficar mais quieta mesmo. Não, Resguardar. eu acho, assim, é importante a gente se conhecer e entender todas as fases do ciclo. Eu tenho as meninas da agência ali que elas cuidam do meu Insta, dos posts, né? Aham. E que nem você falou, tem dias que eu mando mensagem pra elas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, barará, barará, barará. Eu quase deixo elas loucas, né? Daí daqui a pouco a gente vem e fala, não, deixa eu ver, deixa eu organizar tudo aquilo que eu prometi, né? Então realmente, a gente tem essas fases e... Então hoje também eu escrevo, coloco ali na minha agenda, pensei nisso, 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 nisso. Aí eu deixo lá, vamos ver o que disso que eu vou fazer. E assim, que nem você falou, eu, né, trabalho com agenda, você também. Eu no dia de que vem a menstruação, é o dia assim que eu tiro. Eu não vou na academia,
eu não marco o paciente. Então, como meu ciclo é bem regulado, eu já olho lá, dia tal. Então, eu não marco. Sabe? Uhum. Aquele momento que eu me permito, assim, não. Acho que é o único dia do mês que eu Uhum. falto na academia, mas eu gosto, eu fico em casa, eu assisto Aham. alguma coisa, eu deito, eu levanto minhas pernas, eu estudo. Gente, alguma coisa a Sim. gente sempre faz, sabe? Mas assim, parece que eu tiro assim, é o meu dia. Exatamente, né, Carol? E a gente pode, né? Às vezes eu gosto de procurar lá, às vezes no YouTube mesmo, uma aula de yoga gostosinha para menstruação tem, né? Yoga restaurativa para isso, é muito legal, né? Então ajuda, né, a abrir ali o nosso corpo, né, a nossa pelve para que a gente sinta menos cólica. Então tem são muitas as possibilidades. A gente pode, né, faltar na academia nesse dia ou se vai para academia, né, pega mais Pega leve, mais leve. né, fica mais no alongamento, não se força. Então, assim, é não cobrar essa linearidade. Eu não estou dizendo aqui para ninguém parar de trabalhar, não estou dizendo aqui para ninguém ser preguiçosa. Não, gente, não é sobre isso, mas é saber, né, se organizar, prestar mais atenção, que eu tenho certeza que são resultados muito legais, assim. Só que, Isso. claro, né, Carol, de nada adianta ir lá contigo, vir comigo e não mudar os hábitos de vida, não olhar para os relacionamentos. Então, assim, vai chegar, por exemplo, às vezes chega um paciente para mim com ansiedade e depressão e eu pergunto, como que é sua rotina de vida? Eu tomo 1 litro de café por dia, né? Eu não faço atividade física, meu intestino não funciona. Olha, então, assim, a terapia, né, vai, sei lá, te ajudar uns 10%, porque se você não fizer essa sua 90, outra 90% parte. da serotonina é ali no intestino, né? Isso, né? Então não vai funcionar, né? Então assim a gente precisa que o paciente, né, também. Eu sei que mudar não é fácil e eu sempre falo assim que é um passo de formiguinha que a gente dá, que é esse passo que a pessoa vai conseguir, né, dar outros passos. Não adianta ela mudar, sei lá, de uma hora para outra também. Então, a pessoa só comia coisa ruim, ela não vai conseguir, né, ir só para uma alimentação saudável. Mas ela vai trocando, começa com uma refeição, né? Passa para outra, quando está acostumada, vai outra. Então, assim, a gente vai conseguindo construir, né, uma coisa que vai conseguir ter uma linearidade. E eu tenho a minha filha, ela tem 13 anos, então ela já menstruou e o ciclo dela já tá quase Aham. regulado. Então eu consigo observar nela também. Então, Olha que assim, né, legal, durante o Carol. mês você vai. Aí hoje eu tava levando eles pra escola, o Daniel encostou no cabelo dela, ela brigou. Daí meu marido falou não sei o que, ela começou a chorar. Daí eles desceram do carro, eu falei, filha, olha o teu calendário, quando você vai menstruar? Ela falou, hoje, mãe. Então a gente observa, né, realmente tendo uma outra, né, mulher assim convivendo, você vê o quanto realmente é cíclico ali Aham. durante o mês. É. É nítido, né? E E que, também e que tem aquela legal. questão que ela falou dela, ela combina tudo, sabe? Ai, mãe, eu vou não sei onde, vou jantar com essa, eu vou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí a pouco, não, mãe, não vou fazer nada assim, né? Então, e a gente Isso. fica ali, não, vamos, a gente se entende, né? Assim mesmo. Isso. E que bom, né, Carol, que ela tá podendo com você ter esse olhar, né? Porque quando Sim. nós éramos adolescentes, né? Então a menina menstruava, ia no ginecologista, automaticamente, eu pelo menos, já saí de lá com uma receita de anticoncepcional, porque tinha ovário micropolicístico, que até hoje não sei se tive ou não na vida, né? Mas sei que tomei por, sei lá, 12 anos da minha vida anticoncepcional, né? Então, não conheci meu ciclo na adolescência, né? Então, enfim, algo que a gente perdeu aí, né? Mas que bom que agora as meninas estão podendo ter um olhar diferente, né? Assim, não te lembro exatamente, mas foi 13, 14 anos, tinha muita espinha, então você ia no ginecologista, você tomava anticoncepcional para melhorar as espinhas, e ali foi até eu parei de tomar, a Ana Clara nasceu quando eu tinha 25, então 23, 24 anos. Uhum, Então, também foram 10 anos para mais usando, né, e aí, uhum. ainda bem que agora a gente teve esse tempo para se conhecer, para Exatamente. entender. Entendi. Aline, será que alguma coisa que a gente não abordou, pensando na candidíase, na mulher? Olha, Carol, eu acho que a respeito da candidíase, então, né, só para a gente trazer um resumão, ele é um sintoma feminino, muitas vezes vai estar relacionado com o papel feminino dessa mulher ou na família dela ou no relacionamento dela.
E assim, né, Ou Aline, pode que nem falar. você falou, não é só com o. É que eu lembro de quando eu ia com você, né? Não era, a minha questão não era nem com o marido, a gente sempre tinha que abordar ali irmão, pai, vô, né? Então, às vezes é com os Sim, outros masculinos com da outros família homens. também. Exatamente. Muitas vezes, Às né, vezes a tem a mulher ver com. fica pensando ali só, ah, só o marido, 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 né? Mas não, às Uhum. vezes é outro. Às vezes, por exemplo, ela está num ambiente de trabalho e ela tem uma relação difícil com o masculino no trabalho. Às vezes é um ambiente de trabalho muito machista, por exemplo, ou muito exigente, né? Ou até mesmo não tem, fica ali um abuso velado, aquela coisa que muitas mulheres sofrem, né? Que é um abuso velado, aquela piadinha interna sobre a mulher, né? Sobre a sexualidade dela, que fica uma coisa meio para todo mundo rir, mas que no fundo ela se sente mal. Então, sim, né? Pode ter a ver com todos os masculinos dos quais você convive, né? E pode, enfim, ter ali relação com o corpo, né? Mas quando a gente, eu acho que sempre, né, Carol, quando a gente descobre um sintoma, quando a gente está com um sintoma, a gente não precisa também sair correndo. É claro que é um sintoma que a gente quer resolver logo, porque é um sintoma incômodo. Mas é também se afastar um pouco, olhar de fora, né? E se conectar com a tua intuição daquilo, né? Então, deixa eu ver quando que piora, deixa eu ver, né, quando que tem uma melhora. Então, tudo isso vai contar para essa paciente na relação com o que tem esse sintoma. Aline, e pensando nisso que você falou, eu vejo que muitas pacientes relatam que piora no período da menstruação. Uhum. Então, quando vai menstruar, vem a candidíase. Sim, já escutei isso também. Carol, eu acho que é porque também a mulher ela fica nessa fase mais sensível, né? Então ela tá ali de pré-menstrual e aí quando ela tá chegando no menstrual, psicológica e emocionalmente, ela está mais sensível e ela tá se cobrando de fazer tudo igual como ela fez nas semanas anteriores. E aí eu acho que ela entra em estresse, a imunidade cai, né? Porque é Então, bem comum das mulheres. Não, passei o mês inteiro sem nada. Quando tava para menstruar, uhum. veio a candidíase. Muito provavelmente está relacionado com uma tensão pré-menstrual, né? Sim. Então é uma tensão tamanha que eleva o estresse, né? Então vamos ver o que está acontecendo aí nesse pré-menstrual. O que está aparecendo, né? No pré-menstrual. Eu me lembro de uma paciente, Aline, meu Deus, eu sou terrível no pré-menstrual. Aí eu falei, mas quem disse que você não é essa que você é no pré-menstrual? Por que a gente acha que a gente é só a boazinha que a gente é no ovulatório? Não, a gente também pode ser essa mulher, né? Que põe limite, que diz hoje não, né? Hoje não vou, enfim, né? Coloca limites mais firmes, né? Então a gente pode ser essa mulher também, né? A gente não precisa ser. Não significa que a gente é a mulher que a gente é no ovulatório ou no pré-ovulatório, né? Com certeza. Todas essas que estão por aí. Mais alguma coisa? Te interrompi ali no. Te interrompi no meio do. Né, para falar do ciclo menstrual. Carol, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que conforme a gente vai tendo, né, essa percepção, eu entendo, né, hoje tem mulheres que têm, né, por exemplo, uma endometriose, uma coisa mais grave, mais séria, que precisa estar ou com DIU ou com medicamento, que não vai conseguir, né, abrir mão do anticoncepcional, né, então tem aí outras formas da gente poder ir se percebendo, então, como que a gente vai se sentindo, mas quem não tiver nada disso, né, ter uma boa conversa com o parceiro de voltar ao uso do preservativo do que a mulher ter que usar hormônio, né? Com É, certeza. é muito melhor para a saúde feminina, né? Então, poder bancar esse lugar de deixa eu ver quem é que eu sou, né? Como que é a minha libido, né? Porque o anticoncepcional, infelizmente, ele se relaciona, né? Muito, ele segura muito a libido, né? Então, que mulher é essa que eu sou? Para além do anticoncepcional, tudo isso vai fazer com que a gente consiga ter uma percepção melhor de quem nós somos, né? Não esses robozinhos, né? Que a gente vai se cobrando de ser multitarefas, né? Sempre para o outro. Então, não, deixa eu ver em cada fase aqui como é que eu tô. É um olhar para a vida mesmo. Eu sempre falo, a gente tem que virar observadora de nós mesmos, né? Então, muitas vezes a gente vem do profissional, né, Aline, mas eu sou a minha maior observadora. Uhum, Então, muita informação eu tenho que levar para você, sim. né? Por mais que às vezes você vai me perguntar, mas isso, Carol, e aquilo.
Mas a maior observadora é a gente mesmo, de entender em Uhum. que momento, em que fase, em como aquilo acontece, né? Então nós temos que tirar esse tempo também para olhar para a gente, né? De se É, tornar é. observador de nós mesmos. Eu E lembro que eu tinha um professor de homeopatia que ele sempre aham, falava para nós que a gente tem que entender a marcha da dor do paciente, a marcha do sofrimento. Então, por isso que às vezes a gente volta lá, né? Quando começou, e um ano antes, e 6 meses antes, o que para a gente entender todo esse andar do paciente para realmente chegar lá na causa do problema. exatamente, né? A gente vai precisar se observar nessa caminhada, né, Carol, e trazer. E, por exemplo, né, você tinha trazido antes. Bom, quem tem a candidíase vai precisar fazer ali algumas restrições alimentares, uma observação. E não é simples, gente, fazer restrição alimentar, né? Eu bem sei, eu não consumo leite, não consumo glúten, aliás, tento, né, há algum tempo, e bem sei que não é simples. Por quê? Porque exige um cuidado com a gente. É. Então, a gente está acostumada a fazer para o outro, né? Então, nossa, que cuidado bonito que eu tenho comigo, né? Quando eu faço um preparo de um alimento, quando eu vou para uma festinha, eu sei que só vai ter alimento que eu não posso comer, né? Então, que bonito é eu poder ir ao mercado e comprar coisas que eu posso comer, que eu posso produzir para mim. E muitas mulheres não abrem esse espaço. E você deve ter algumas pacientes assim, né? Tenho certeza que se fosse para o marido ou para os filhos Ah, fariam, mas ela como é para sabe. ela, né? Então, assim, como é bonito a gente olhar aquele prato bonito das frutas que a gente pode consumir nesse período, nossa, e colocar aquelas sementes que a gente precisa. Olha que bonito que eu fiz para mim. Olha que lanche bonito que eu fiz para mim e vou levar, né? Então, tá mostrando uma mudança também aí nesse feminino, né? Que é o se cuidar, entender o que é inegociável, né? Então, não é negociável para mim ficar com esse incômodo. Então, o que é que eu vou fazer para isso, né, ser diferente na minha vida? Então, Realmente a gente se preocupa às vezes das crianças, ah, fazer o café da manhã, o que vai levar de lanche, o que vai. E para nós, assim, ah, é o que tem, cozinha um ovo, como uma banana, sai correndo, é qualquer coisa, né? E eu toquei nesse assunto com uma paciente semana passada. Ela acorda 3 e pouco da manhã para preparar, esquentar o almoço pro marido, que ela falou que se ela não fizer assim, ele não leva. Eu falei, expliquei para ela como que aquilo estava afetando o sono dela, a saúde dela, né? Então, às vezes, também a gente tem que trazer esse cuidado para nós mesmos, né? Garanto que para ela não acordaria 3 horas da manhã para preparar o almoço, né? Então, realmente, a gente sempre faz pelos outros e acaba nos deixando. e isso é uma cobrança, Carol, da infância. Você, como tem, que começa na infância, né? Você que tem filho menino e menina, deve perceber essa cobrança social, né? Da menina ter que ser mais boazinha, mais queridinha, que agrada, que faz, que cuida. E o homem pode ser ele. Então, assim, eu tenho também, né, um menino e uma menina, e eu vou percebendo, né, nos ambientes sociais como é diferente, como a sexualidade do menino e da menina é abordada de forma diferente já na infância, Sim, né? Então, a mulher ela é levada, né? É como se fosse natural para a gente agradar, mas não é natural. É algo que é imposto socialmente que a gente pode, né? E colocando aí alguns limites, sim. um dia a Ana Clara chegou e me perguntou, ela falou, mãe, se o Bruno chegasse e te contasse que beijou uma menina, qual seria a tua reação? Ela achou que eu ia falar, ah, que legal, meu filho, né? Tipo, Aham, daí eu expliquei o contrário para ela entender que o peso que tem para ela é o peso que tem para ele. Não aham, é porque ela é menina que ela não pode beijar ninguém, porque o Bruno é menino, ele pode, né? Tá tudo certo. aham. Mas ela veio com essa pergunta, porque ela queria ver qual seria a minha resposta, entendeu? Uhum, mas é isso mesmo, porque em muitas famílias, infelizmente, Carol, ainda é assim. O menino pode, a menina, né? A gente tem que. Mas então Exatamente. tá ótimo, Tá Aline. bem, Carol. Agradeço a sua participação, muito bom esse momento, essa troca aqui com você. Fiquei aqui de telespectadora, né? Só ouvindo. Então, muito obrigada, Aline, por compartilhar, né? Tanto conhecimento, tanto conteúdo aqui com a gente. Eu que agradeço. Carol, um abraço, amei estar aqui com você. Que bom. Vamos fazer outras, abordar outros Vamos. temas aí. Vai ficar gravada, né, Carol? Porque Fica, entrou aham, agora, vi fica que a Bia gravado. entrou. Ah, a Aham, Maria Vitória tá dando um oizinho. A Maria lá de Céu Azul, minha prima. Milhares. sim. Ah, legal. Acho que pergunta não tem, né? Não vi passar nada, não. Isso.
Alguém falou assim, ó, Carol, acho que tenho que ficar em casa um mês para fazer certo tratamento. É, fora de casa é difícil mesmo. Não sei se por conta do trabalho também, né? A gente entrou ali na questão do ambiente do trabalho, Aham. né? Tem A, tudo isso. a Balestrer escreveu, olha que surpresa mais linda, maravilhosa. Que legal, gratidão. A Bia mandou corações para nós também. Então, agradeço todas que estiveram aqui hoje. Eu espero que essa live, esse conteúdo tenha ajudado, né, vocês a entenderem melhor seu corpo, suas emoções e sempre olhar aí para esse seu feminino dessa mulher. Exato.